dá jeito de recomeçar nesta vida. Desce bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Desce bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não, não, não. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida, no que faz da vida, da vida, da vida, da vida. Na, 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 na. O som não está saindo. Essa música da Marielza parece umas mensagens de André Luiz, né? Pare para pensar, veja o que você está fazendo, né, da sua vida, está em tempo, né? E hoje a gente a leitura do Ideal Espírita com ele mesmo. A gente acho que pode ir começando. Hoje temos 2 páginas grandes, tanto do Ideal como do Evangelho. Né, Fernando? Tudo bom, amigo? Então, a gente vai iniciar o estudo de hoje com o Ideal Espírita. O Jorge vai fazer a leitura e o comentário. A página se chama O Pacto de Amor Universal. E, em seguida, o Fernando vai ler o capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 16, que fala da indulgência. Então, vou passar já a palavra para o nosso amigo Jorge. Deixa eu colocar aqui. Boa noite. Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Sim. Então vamos lá. O Pacto do Amor Universal, pelo Espírito de André Luiz. Pede evolução para que você se faça veterano da experiência terrestre. Não se amedronte diante do erro, mas não caminhe desprevenido. A estrada humana conserva armadilhas a cada passo, colhendo almas invigilantes. Contudo, só na crosta planetária obterão vocês as conquistas que melhorem o ser à luz da imortalidade. Há espíritos que, por muitas vezes, partem da carne através da morte e a carne volta através do berço. Quais estátuas inermes, que depois de enterradas durante séculos, volvem ao exame de outrem, sem qualquer aspecto novo que lhe altere os esgares fixos. Domine as próprias tendências inferiores que lhe pareçam insubjugáveis. Você é soberanamente livre na intimidade do próprio espírito. Apenas você decifrará os enigmas que transporta na consciência.
Somente você distorcerá as meadas de sombra que lhe surjam no pensamento. Não tente sufocar a sua sede de infinito, porém não se renda às ilusões da maioria. Se a taça das espetaculares vitórias humanas quase sempre se destaca, repleta de lágrimas alheias, a taça das legítimas vitórias do espírito transborda suor individual. Você será sempre o principal sobrevivente de seus dias. A sepultura é o nível das medidas terrenas, mas a vida é multifácil, no mais além. À vista disso, na realidade substancial, as suas atitudes e ações meritórias é que constituem a base da sua felicidade e a sua prédiga irresistível. Cale gemidos e suspiros frustrados, decidindo-se a realmente servir. O amor puro é a síntese de todas as harmonias conhecidas. A fraternidade é o pacto de amor universal entre todas as criaturas perante o Criador. Nossa alegria somente viceja em conjunto com a alegria de muitos. De que vale a alguém o título de herói numa tragédia, onde o benefício de uma santidade que terá brilhado no deserto sem ser útil a ninguém? Com o Espiritismo, nasceu na Terra a fé raciocinada. Você, portanto, interiormente, está livre para ajudar a você mesmo, consciente qual se encontra de que auxiliar com desinteresse aos outros é interpretar vivamente a filosofia de Cristo e consolidar a segurança do bem próprio. Bom, é um texto grande. André Luiz, né? André Luiz tem uma obra vastíssima. Eu não li toda a obra de André Luiz, mas eu li milhares de vezes O Nosso Lar. E o que mais assim me impressiona na obra de André Luiz não é tanto o cunho científico que ele deu e muita informação que ele trouxe para a gente do mundo espiritual, nesse lado mais científico, médico dele, né? Curioso, André Luiz. Mas, por trás de muitos livros dele, tem muitos ensinamentos morais. E é isso que me atenta mais na obra de André Luiz. Nosso Lar, que foi uma obra que eu já li milhares de vezes, eu sempre me prendo mais aos ensinamentos morais que tem ali naquele livrinho, do que propriamente a tangibilização do que seja o mundo espiritual através da obra dele, né? E aqui ele dá um recado para a gente muito claro que toda a nossa evolução espiritual, tudo aquele que ele descobriu, aquele despertar que ele teve no plano espiritual enquanto o espírito André Luiz, só depende da gente mesmo, né? Todo o crescimento, toda a evolução depende do nosso próprio esforço. E aí eu marquei aqui algumas questões do texto dele, onde ele fortalece a misericórdia da reencarnação, o quanto ela é importante como lei universal, e o nosso próprio esforço, né? A nossa própria vigia e o nosso próprio esforço em relação ao nosso crescimento espiritual e a fraternidade humana, né? Que seria aí o máximo da interligação com o próprio Criador, com o próprio Deus, né? Naquele tripé que o próprio Jesus comenta, eu acho que a própria Torá judaica comenta também, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Não existe, na verdade, a verdade se não for junto desse tripé. O que me marcou aqui foram algumas frases dele, né? Pede evolução que você se faça veterano na experiência terrestre. A gente só evolui realmente se a gente tiver a passagem pela encarnação. Não tem como. Não se amedronte diante do erro, mas não caminhe desprevenido. Só evolui quem pratica e quem erra. Mas mesmo assim ele dá um conselho, né? Há um limite para errar, até para que você mesmo não se atrapalhe mais na sua evolução, né? Só na crosta planetária obterão vocês as conquistas que melhorem o ser à luz da imortalidade. Domine as próprias tendências inferiores que lhe pareçam insubjugáveis. São subjugáveis, sim, depende da gente, né?
E essa é a grande briga que a gente tem na encarnação, é conosco mesmo. Dominar as nossas tendências trazidas de outras vidas, ou aquelas que nos tentem nessa própria vida. Orai e vigiai. Somente você distorcerá as meadas da sombra que lhe surgem no pensamento. Tudo nasce no pensamento. Do pensamento para a prática só depende de você. Mas tudo depende de como você controla o seu pensamento. A taça da legítima vitória do espírito transborda suor individual. Suor individual. Não tem jeito. Você será sempre o principal sobrevivente de seus dias. Novamente, tudo depende de você, das escolhas que você faz, tanto em pensamento quanto em atitude. As suas atitudes e ações meritórias é que constituem a base da sua felicidade. A felicidade só está dentro de você mesmo, daquilo que você colhe com seus atos. E no finalzinho ele coloca aqui, finalzinho não, né? Ele continua colocando aqui que o servir é o principal. Né? Dedique-se a servir. O amor puro é a síntese de toda a harmonia conhecida. O amor é tudo, né? É a base de tudo que existe no universo. O amor é a própria harmonia. E é isso que Deus nos oferece o tempo todo, o amor. A fraternidade é o pacto de amor universal com o próprio Criador, perante o Criador. E aí ele também coloca que todo o teu esforço é para ser coletivo, né? Onde o benefício de uma santidade que terá brilhado num deserto sem ser útil a ninguém. Jesus mostrou isso com a sua própria obra. Não adiantava ele ser o ser de luz que ele é, né? Se ele não tivesse vivido no meio do povo, ensinando, né? Dividido com todos. Né? Então, não adianta ser santo e ficar isolado de tudo. E aí ele fecha com a questão do espiritismo. Né? Com o espiritismo nasceu na Terra a fé raciocinada. Você, portanto, interiormente está livre para ajudar a você mesmo. Você não vai conseguir ajudar ninguém se primeiro você mesmo não estiver bem. Se eu não me engano, é uma frase do filme lá do André Luiz, né? Quando ele começa a tentar o filme, né? Como ele consegue tentar ajudar as pessoas e nem ele ainda tem esse curado da recém-chegada na vida espiritual. Auxiliar com desinteresse aos outros é interpretar vivamente a filosofia de Jesus, a filosofia do Cristo. Né? Ou seja, viver para Deus é se autocontrolar, se automonitorar e se doar. Eu acho que é isso. Muito bom, Jorge. Essa ideia do suor individual é ótimo, né? O trabalho é eu dar ao outro, né, a culpa ou a responsabilidade pelo seu crescimento não dá, é seu. O trabalho é teu. Muito legal. Como diz meu irmão, o espiritismo é a única doutrina que fala que só depende de você. Mas é verdade. E não tem troca, não, né? A questão material, né? Me dá isso que eu te dou isso, eu consegui isso, né? Não tem troca, não. É você e você. Aí, alguém gostaria de fazer algum comentário rapidinho sobre o que o Jorge falou? Oi, Sônia. Pode falar, amiga. Sônia? Ih, tentando liberar teu microfone. Fala, pode falar. É que eu esqueci de liberar o microfone. Como eu tive a oportunidade até de falar uma vez que o Jorge estava na sala, é justamente essa a questão que mais me encantou no Espiritismo. É esse questionamento, que tudo depende de você. A sua reforma íntima, todas as suas atitudes. Quando a gente pensa numa fé, numa religião, antes eu pensava erradamente, eu pensava que era tudo o que a gente pedia e tinha a ver isso, mas não, a gente entende que depende da gente, começa pela gente. E como sempre, eu sou fã das palavras do Jorge, que essa docilidade dele, só mais um agradecimento mesmo por essa oportunidade, desse confrontamento assim, desse questionamento, que depende da gente sim, e que a gente é ser em construção e que se está no caminho certo. Isso aí. Um abraço, Jorge. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada pelas tuas palavras. É exatamente isso. E a gente ajuda o outro fazendo com que esse outro se torne um multiplicador de amor, do amor do Cristo, né? Aí ele vai se modificando e com o exemplo dele ele vai modificando outras pessoas.
Legal, muito bom. Jorge, meu amigo, você pode então fazer a nossa prece inicial, Vamos por lá. favor? Obrigada. Deus Pai, nosso Criador, princípio de tudo, princípio do universo e das suas leis perfeitas. Agradecemos pela vida, agradecemos por estar aqui, mais uma vez reunidos, em seu nome, para o estudo da doutrina espírita e do Evangelho de seu Filho, Jesus. Nos oriente e nos guie durante o dia de hoje, a noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Jorge. Vou passar a palavra então para o Fernando, para fazer a leitura do Evangelho. Fernandinho. Boa noite a todos, beleza? Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Eu não sei, eu acho que eu estou com algum encosto brincalhão. Hoje eu estou a fim de fazer vocês rirem um pouquinho, mas vamos ver se vai dar. Vamos ver se liga com o tema. Que é a indulgência, né? Então, eu vou pedir de antemão para que vocês sejam indulgentes comigo. Essa questão que o Jorge abordou é muito legal, do suor, né, que o André Luiz coloca, né? Porque, só para a gente ter uma ideia da importância do suor, na longa noite da evolução, os mamíferos tornaram mamíferos porque as glândulas que soltam suor foram se adaptando para soltar leite, né? Então, olha como é importante o suor. De tão importante, a espiritualidade foi direcionando até para a amamentação. Então, a gente vai ter que se alimentar do nosso suor mesmo, né, gente? Olha, a indulgência, que é o tópico 16, que o espírito José, né, não sei qual José, protetor, em Bordeaux, 1863, ele fala o seguinte: espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela, e, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido, né? Que nem muitas vezes a gente vê os discursos, né? Eu não quero dizer que é isso, mas pode ser que seja, né? Então tem essa falsa indulgência, até a falsa modéstia. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais. É que valeis mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Aquela questão de retirar a trave, né? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos,
porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Ou seja, ou a gente se torna uma pessoa antipática, que reclama de tudo e de todos, ou a gente se torna simpática. Por que eu falei que eu queria ver se a gente vai rir um pouquinho? Nessa pandemia, todos recolhidos, mas a gente às vezes é obrigado a ir no mercado. Eu moro num lugar muito animado, né, que aqui é a esquina da Rua Jordão com a Estrada do Cafundá, que tem o supermercado Guanabara, tem mototáxi, tem pipoca, batata frita, bolinho de bacalhau, agora já tem até travesseiro, kit de pote de plástico, ponto de mototáxi, né? Televisão na calçada, tudo, tudo. E eu, às vezes, faço uma caminhada por várias partes da Taquara. Ou eu pego até a loja americana, ou eu pego até lá a estrada da ligação, volto pela colônia, ando às vezes 8, 10 quilômetros. Nenhum lugar é tão animado quanto o Jordão. Quanta indulgência, às vezes, temos que perceber que o grau evolutivo que nos trouxe à Terra tem uma dupla característica. Se nós fôssemos mais evoluídos, se nós tivéssemos dívidas com esses irmãos, nós não estaríamos aqui, estaria no mínimo em Marte, que parece que é um planeta de regeneração. E, por outro lado, se nós estamos aqui com esse conhecimento espírita, como o Jorge enfatizou tão bem, é justamente para exercitarmos essa indulgência, porque muitas vezes são pessoas que não tiveram essa formação que a gente tem, que estão buscando a sua sobrevivência do jeito que dá, né? E, claro, existem os aproveitadores, a milícia, essa coisa toda. Mas é um carnaval, porque tem uma barraquinha também do lado de bebida, e o pessoal, alguns de máscara, outros sem máscara, toca pagode. Tem 3 bares que se chamam O Mundo Se Acabando, 1, 2 e 3. Né? Então, você vê assim, uma efusão de cores, odores, né? E é o nosso povo, é o nosso Rio de Janeiro, meio que sintetizado. E eu só vejo isso aqui, num raio de uns 10 quilômetros quadrados, né? Porque às vezes eu vou para o tanque também, numa área muito grande, é o único lugar que eu vejo assim. Então, quando a gente quiser exercitar um pouquinho a indulgência, podem passear para cá, gente, que vocês vão ter um material amplo para olharem e verificar se estamos julgando ou não. Era só isso que eu queria comentar. Muito bom, Fernanda. E é interessante que esse título aí do bar, O Mundo Se Acabando, na verdade, isso não significa que o mundo está se acabando. Não! Não, para quem não sabe, porque não é tão antiga essa frase, né? O mundo se acabando, quer dizer, é uma coisa maravilhosa, espetacular, está acima das minhas potencialidades. Então, aquilo ali é o melhor para eles. E é um nome, em geral, o bar tem uns nomes bem pequenininhos, né? Esse é bem pequenininho, né? Exatamente. E 1, 2 e 3. Achei interessante. Muito bom. Alguém gostaria de fazer um comentário? A gente tem bastante tempo hoje. Oi, Roberto, pode falar. Oi, Fernando. Eu conheço bem aquele local ali onde o Fernando se referiu, e eu acho que a gente tem que, hoje, ir se conscientizando, né, buscando ter aquela postura da indulgência, que a gente andar por ali, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu grau de entendimento, cada um tem a sua vontade, cada um recebeu determinado tipo de informação. Então, a gente vai, eu acho que a gente tem que, quando andar, vamos dizer, por ali, qualquer outro local, a gente tem que ter no coração aquele espírito desarmado, que aquelas pessoas fazem aquilo, né, porque elas são assim, eles querem fazer assim, decidem fazer assim, da mesma forma que muitas vezes a gente vê, né, alguns rigores, pessoas religiosas, né? Por exemplo, o sujeito... eu não como isso, não como aquilo. Eu acho que eu visto roupa branca da outra religião. Eu acho que essas coisas, eu acho que a gente tem que ir acostumando, né?
a conviver com a forma diferente dos outros de pensar, nós sem nos colocarmos como superiores. Nós temos as nossas preferências, temos o nosso discernimento, né? Entendemos que determinadas coisas são boas ou não para nós, mas nós temos que ter, Fernando, esse espírito desarmado. Né? Da mesma forma que às vezes você vai numa viagem para o exterior e vê o cara comendo gafanhoto, vê o cara comendo rato assado. Então, eu acho que a gente tem que andar, né? A gente não come gafanhoto nem rato assado, mas a gente olha aquilo e sabe que aquilo ali é uma questão cultural de um povo que já passou muita fome. Então, eu acho que a gente tem que colocar, né, no nosso dia a dia esse sentimento de aceitar a diversidade no nosso coração, né? Andar desarmado, né? É uma coisa assim, talvez um pouco. Amanhã até acho que o meu assunto dá continuidade nesse estudo teu de hoje, né? Eu acho que isso que você colocou é muito interessante, porque é uma reflexão, né? Tá ali, o mundo do cara é aquele ali, ele gosta daquilo. E às vezes, Roberto, o que acontece é que num meio como esse que o Fernando descreveu, existe muito mais verdade, solidariedade entre as pessoas do que numa festa de bacana, chique. Verdade, verdade. Não é? Ainda tem essa questão. Adriana, hoje, quando a gente foi lá na Sapê, né, para dar andamento lá no bazar, eu soube de uma porção de gente que me sensibilizou. As bolsas que nós temos ganhado, né, graças a Deus, a semana acho que uma graça muito boa, sabe? São bolsas com muitas coisas. E quase todo mundo, eu não vou dizer quase todo mundo, mas muitas pessoas me procuraram, puxa, a bolsa era muito boa. Pude dividir com a minha filha, com a minha vizinha, muita gente dividindo. Isso realmente é uma coisa característica daquela classe de pessoas que passam necessidade, falta das coisas básicas. Né? Muito mais solidariedade, com certeza. Exatamente. Obrigada. Roberto, desculpa te cortar. Não, mas já falei muito, né? Samia já está com a mãozinha aqui também. A oportunidade é ela, tá bom? Muito obrigada pelo teu comentário, muito bom. Oi, Samia. Olá. É interessante essa questão que o Roberto trouxe, né, da questão de hábito, né, alimentício, porque assim que começou essa questão da pandemia, eu estava conversando com um amigo e ele criticando, né, falando muito sobre os asiáticos, né, a questão do morcego e tudo. E eu falei, olha, eu acho que não cabe a gente esse julgamento, porque se eles forem analisar também o que a gente come, a gente também tem hábitos regionais também um tanto estranhos. A gente come caranguejo, a gente come camarão, né, dobradinha, enfim, língua de boi. A gente também tem alguns hábitos que talvez para outras regiões também não sejam hábitos comuns. Então não cabe a nós, né, esse julgamento e sempre se colocar, né, no lugar do outro. Né? Eu acho que é isso. A gente come carne de vaca. Na Índia ela é valorizada, você não pode xingar, não pode falar o nome da vaca de forma pejorativa. E está cheio de pastelaria chinesa, né? Que agora eles espantam os pombos falando choflango, choflango. Então também está misturando tudo, né? Exatamente. Mas alguém gostaria de fazer um comentário sobre o... Fala, Fernando. Eu queria complementar para vocês entrarem no vídeo, no canal da Mansão do Caminho, a palestra que foi ontem na Holanda, lindíssima, está em 2 partes porque tem as perguntas justamente sobre a tolerância. E o Divaldo parece que está num momento de iluminação igual Buda, e ele descreve uma situação muito legal na Antiga Grécia e depois ele encaminha com brilhantismo para a tolerância. E uma história que ele conta paralela à principal é sobre a Madre Teresa, quando ela estava em Nova York. E um rapaz com AIDS, que aquilo ali, no tempo dessa pandemia, foi uma epidemia que teve, o pessoal era tratado igual leproso, o pessoal morria embaixo dos viadutos em Nova York. E um portador do vírus, da SIDA, tentou estuprar a Madre Teresa, que não aceitou. Ele pegou uma seringa e injetou no glúteo dela. E aí ele falou, olha, agora você está que nem eu. Ela falou assim, eu posso estar como você, mas eu não sou igual a você. Né?
e 10 anos depois ela não estava ainda com o vírus da AIDS, apesar de ter sido injetada. História belíssima que o Divaldo conta, está no canal da Mansão do Caminho. Tá? A palestra é justamente sobre tolerância, que se liga à indulgência, de certa forma. O tema foi muito feliz. Eu agradeço a espiritualidade amiga e a todos vocês pela oportunidade. Ontem eu assisti O Vendedor de Sonhos, não sei se vocês leram o livro, assistiram o filme. Eu vi o filme. E o interessante, né, que um psicólogo famoso que começa o livro, o filme, tentando se suicidar, né? E aí e depois, no final, o filho dele é que vai tentar o suicídio. E aí, quer dizer, o filme vai mostrando como ele vai resgatando essa condição, tentativa de mudança dele mesmo, né, para poder se perdoar e perdoar o filho, ter a indulgência, né, com ele mesmo, porque ele salvava tantas vidas sendo psicólogo e ele não é capaz, né, de quase não salvar a própria vida e a vida do seu filho. Então, muitas vezes, a gente tem tanta indulgência, tanta tolerância com o de fora, na casa espírita, onde fazemos a caridade, no Jordão, mas a gente precisa ter mais caridade, penso, né? Primeiro, junto dos nossos, sobretudo junto dos nossos, né? Às vezes, os nossos filhos estão dentro do quarto o dia inteiro e a gente acha que ele está bem, ele não está bem. E o que nós fizemos, né, ao longo dessa jornada enquanto pais, para que esse filho hoje esteja tão isolado, né? Então, ao invés de condenar, criticar, julgar, brigar, trate seu filho com amor e com indulgência. Eu acho que um padre, né, o padre da igreja da Curicica, ele sempre falava com a minha sogra: primeira obrigação, depois a devoção, vocês vivem aqui na igreja puxando meu saco. Ele era muito brincalhão. Roberto conhece ele, o padre Carlinhos. O padre Carlinhos? Ele sempre falava isso para minha sogra. O que vocês estão fazendo aqui de novo? Primeira obrigação, já cuidaram do marido. O marido está na cadeira de roda, cuidou dele direitinho. Sabe, aquela preocupação com a família, né, de você tratar, né, com carinho e amor aqueles que estão bem próximos de vocês. E aí sim a gente vai ser capaz de ter tempo, né, para ter a tolerância e a indulgência com o de fora, o da rua, porque não adianta nada a gente vestir a máscara de bonzinho fora e em casa a gente fechar os olhos para os nossos familiares, para os nossos filhos e achar que está tudo bem. Muitas vezes está do nosso lado o nosso maior problema. Bernardo, uma dica final é Sexo e Destino, do André Luiz. Esse livro é em 2 partes, com o Valdo Vieira, né, e André Luiz, e tinha 2 grupos familiares altamente endividados, foram chancelados por um bom mentor espiritual, e num dado momento das encarnações, um vivia em Copacabana, outro na Tijuca, eram casais bem-sucedidos, uma trama incrível, Rio de Janeiro, década de 50, e estupro de filha adotiva. Chegou num dado momento em que uma dúzia de espíritos, o mentor não tinha como pedir intercessão, porque os juízes espirituais, que são os que julgam, como na nossa mensagem, não tinham como ajudar ninguém por falta de merecimento, por falta de suor, de esforço por se melhorar. E, às vezes, um ficava atacando o outro e ninguém estava certo. Tem a ver com o que o Jorge comentou, não é? Isso. A gente tem uma tolerância para o erro, a gente erra sim, mas a gente tem um limite, tem uma tolerância, porque aí chega no momento que nem os mentores espirituais conseguem nos ajudar mais. Isso aí. E ele falou que leu milhares de vezes o Nosso Lar, então eu recomendo ler pelo menos uma vez o Sexo e Destino. É brincadeira, eu sei. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Tchau, Roberto. mesmo. Valeu. Sam, é muito bom o estudo de hoje. Eu vou pedir, então, o Jorge para fazer a nossa prece final, Jorge, por favor. Vamos lá. Vamos. Obrigada. Senhor Deus,
nosso Pai eterno, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, espiritualidade superior que nos apoia, que nos orienta. Muito obrigado novamente por essa noite de estudo do Evangelho de Jesus, do Evangelho de paz, de amor. Temos aprendido e aproveitado bem esse estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Jane, quer falar? Pois não? Tudo. Boa noite, agradecer aos Boa noite. meninos, né? E aos participantes, e hoje falar que nós completamos 50 dias de culto. Eita, eu ia falar isso agora! É Parabéns, médio. então, né? Por que eu ia falar? Porque pelo convite que eu mandei a vocês, 25 de maio é o último dia do agendamento dessas reuniões, são 50 dias, eu ia falar. 50 dias. Isso aí. E aí, gente, o convite eu consegui modificar a data, né, no Zoom, então prorroguei. Olha que quando eu fiz os 50 dias, eu achei que eram muitos, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu exagerei aí no agendamento, mas se a gente tiver que voltar antes, tudo bem. Enfim, fizemos os 50 dias e eu já fiz o agendamento até 6 de julho. Tá? Se voltarmos antes, tudo bem, mas já fica agendado. Oi. Adriana, Jesus não falou 70 vezes 7, tem que agendar 490. Pode ser. Os próximos 50 vão ser melhores. Vamos lá. Sempre, cada dia é melhor que o outro. Como diz lá no nosso lar, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então vamos encaminhar nossas famílias para uma paz, porque realmente, principalmente em casa, nós temos que manter a nossa ordem universal, que é o amor, né, gente? É isso aí. Um beijo para todos. Isso aí. Muito obrigada, amigo. Estão todos na tela, podemos nos despedir. Boa noite! Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente! Boa noite. Boa noite. Andrinha! Oi, oi. Regina linda, Quanto tempo, saudade. Sandra? Muito tempo. Beijo em todos. Beijo. Cadê a Gigi? Te vendo, Sandrinha. Cadê Valquíria, hein? Queria estar aqui. A Valquíria. Tô vendo a Loura. Regina, meu amor, tô com saudade. A Loura Marília. Loura Marília. Pra Marília, só com a testinha assim, ó. Levanta aí, Marília. Te vendo. Vai lá, Te Mari. vendo, O Mário Marília. tem que botar uma luz aí de frente. Oi, Gigi. Mário, bota uma luz aí de frente, Mário. Até mais. Alô. O Mário fica um pouco escuro, mas dá para ver, não se esconde, não. Ah, tá se escondendo, sim. Ah, isso, Mari. Olha lá. Agora sim. Beijo, Vou ter gente. que trabalhar o Beijo, estúdio. Lúcia.